Então, pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de julho. A gente vai dando início aos testes de produção aqui do lado do terminal de Paulo Afonso, pelo RBF1. Então, para início dos testes, a gente vai começar pelos testes que envolvem a produção de distância. Então, a gente já está com a macro aqui aberta. A gente vai começar dando clique por zona 1 e verificar todos os alarmes, eventos e etc. que sobem à medida que a gente faz esse teste. Então, a primeira foto que a gente vai fazer vai ser do tipo uma foto na fase A em relação à Terra, né, AN. E aqui no caso do terminal de Paulo Afonso, a condição de religamento é diferente da de Itabaiana. Aqui, para que ocorra o religamento, a gente tem que ter linha viva e barra viva. Então, a princípio, a gente vai fazer na condição de religamento e depois que terminar todas as produções, a gente volta e testa as condições de religamento no que tange ao sincronismo. O SAG aqui aberto, né? Está na posição normal da chave 43, o BEI fechado, chave 4, 5 fechada, disjuntor fechado. Eu deixei o F2 em teste, não precisaria, mas só para garantir que não vai ter nenhum eventual trip saindo por ele, para não atrapalhar no teste, eu deixei ele em teste. Os alarmes já estão limpos. Deixar aqui os eventos, né, para a gente monitorar eles. Que beleza. Bom, então vamos lá partir a macro do teste do zona 1. Iniciando aqui o teste. 2 segundos em pré-falta, depois o trip. Vamos ver no site o que aconteceu. Então aqui a gente tem, ó, os logs, né? Vamos ver se ele vai deixar. Aqui, ó. Trip fase A, trip de neutro, produção atuada, trip zona 1. Aí a gente tem a partida do religamento automático, a transmissão dos 4 canais de teleprodução, transmissão de permissível e transmissão de transfer trip. Nesse instante ocorreu a abertura do disjuntor. Toda vez que abrir o disjuntor, a gente vai ver que a gente vai ter o intertravamento ativado, né, no caso normalizado, de uma série de chaves. As do próprio BEI, a 4 a 5, a chave de bypass e as chaves de interligação de barra, 1, 2 e 3. Depois de algum tempo depois da partida do religamento, a gente tem aqui a ordem. O religamento sinaliza bloqueado porque ele acabou de ser efetuado, certo? E aí no momento que o disjuntor fecha, né, a gente tem aqui o intertravamento ativado para algumas chaves. No caso aqui a 4, a 5, a 1 e a 2. Vindo aqui nos alarmes, né, a gente tem basicamente a mesma coisa. Trip fase A, trip de neutro, produção atuada, trip zona 1, a transmissão dos 4 canais, transmissão do permissiva, transmissão de transfer trip, a ordem do religamento e aqui o religamento efetuado. Vindo aqui para o visor de telas, né, a gente vê que o disjuntor está fechado. E aqui a sinalização, deixa eu aumentar o zoom, trip zona 1 e trip de neutro. Então, nosso primeiro teste lá, trip zona 1 fase A, avisado dentro do esperado. Então, agora vamos voltar. Opa, lugar errado. Sim. Voltar aqui para a macro, né? Apagar ela. A gente vai então reiniciar a fase B. Antes disso, pegar os
os eventos oscilografias. Assim que eu terminar de pegar, eu volto a gravar o vídeo para a gente analisar o que aconteceu. Então, pessoal, a gente está aqui com os eventos abertos, né? Aqui a gente teve a partida da produção de distância em 18.381. Em 18.423 a gente tem o trip propriamente dito, uma série de sinais aqui, né? Trip pela produção de strip A, de strip B, de strip C, quase instantaneamente, né? 18.423, 18.432, a gente tem o início aqui da lógica de religamento. Vamos só procurar aqui, ó, durante o trip. A gente vai ter aqui, ó, trip no 14 serra 7, partida do 50 BF para posição de barra, né? Canal 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente tem a partida do 50 BF para posição de barra. O que é isso? Toda vez que a gente tiver um trip, como a lógica de falha disjuntora aqui em Paulo Afonso é feita pela produção de barras, então o relé de produção envia um sinal de partida para essa lógica ali no relé da produção de barras. E ali, caso esse sinal permaneça ativo por um determinado período de tempo, então vai caber ao relé da produção de barra fazer a trip de 50 BF, nesses casos. Bom, então voltando aqui, né, a gente tem a lógica de religamento partindo. Nesse instante ela foi para off justamente porque a gente teve aqui o AR close, que é o comando de religamento, de fechamento pela função 79. Aí a gente vai ter aqui, ó, atuação do 79, aqui a descrição está serra 6, mas é serra 7. Depois eu vou até aproveitar e alterar isso aqui. Aproveitar e também alterar aqui a atuação do 86, 14 serra 6, que na verdade está trocado, 14 serra 7. Certo? Mas a gente vê aqui, independente da nomenclatura estar correta, que ocorreu o religamento apenas do serra 6, né? Esperado correto, já que a gente está com o voo na posição normal. Então, enquanto eu faço essas alterações de nomenclatura aqui das saídas nos settings, os testes para a fase B já estão preparados. Quando eu for executar eles, eu volto aqui a gravar o vídeo. Bom, pessoal, as alterações foram feitas, né? O software está aqui esperando para responder. Vamos então pôr ali na macro, né? Agora a gente vai fazer a falta na fase B. Fase B em relação à Terra. Então, ali o disjuntor tinha religado, então já está na posição fechada. O vão ali, no caso, na posição normal. Continua na posição normal, né, melhor dizendo. Só vim aqui no SAG para a gente limpar os alarmes. Então vamos lá partir o nosso teste. Então aqui a gente tem trip zona 1, produção atuada, trip de neutro, trip fase B. Novamente, transmissão dos 4 canais, do permissivo, do transfer trip. A gente tem a ordem de religamento efetuado e aqui a sinalização do fechamento do disjuntor. No log, né, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver a mesma coisa. Atuação da trip fase B, trip de neutro, produção atuada, partida do religamento, o envio dos comandos de telepressão dos 4.
transmissão de permissível de transfer trip. Aqui sinalizando a abertura do disjuntor, né? Depois que o religamento é efetuado, a gente tem a sinalização do disjuntor fechado aqui. A gente vê aqui no visor de telas que ele fechou mesmo. E na tela de proteções, a gente vai ver que teve um trip de zona 1 e um trip de neutro, assim como o religamento efetuado. Aqui a gente pode ver a distância da falta, né? 99 km. As medidas aqui elas estão inválidas, mas depois a gente verifica isso com calma. Por hora vamos focar na parte da produção. Então vamos voltar lá para a máquina real, né? Então eu vou coletar os eventos, a gente dá uma analisada neles com calma de novo. Então quando eu tiver com ele aberto, eu volto aqui a gravar o vídeo. Pronto, pessoal, então ó, a gente está aqui com o evento do nosso último trip feito. A gente tem aqui as 11:26:03.209 a partida das produções. Pouca coisa depois, né? 2 milésimos de segundos depois, a gente vai ter o trip da fase A. Aqui em Paulo Afonso, né, no terminal Paulo Afonso, a gente vai ter aquela mesma característica vista no terminal Itabaiana, que é sinalização de Z1, Z2 e Z3, já que aqui também na produção de distância, deixa eu ver, fui no lugar errado, aqui em cima mesmo, a gente vai ter o ajuste do Overlap Z-Mode em Enable. Então ele faz com que, havendo a detecção a partir de uma das zonas, né, no caso aqui a gente teve a zona 1, ele automaticamente também parte as demais que estão à frente dela, a zona 2 e a zona 3. É óbvio que o tempo o trip foi por zona 1 por causa do tempo de atuação, né? O tempo de zona 1 instantâneo, o tempo de zona 2 400 milissegundos, o tempo de zona 3 800 e o tempo de zona 4 1. Então, como a falta não teve duração bastante para que a gente tivesse decorrido esse intervalo de tempo aqui de zona 2, zona 3 ou de zona 4, então esse dist trip aqui, né, distance trip, ele é obviamente devido apenas à zona 1. Mas a gente tem a partida, né, o start, sinalizando aqui das 3 zonas. Bom, então quando a gente tem aqui o trip 03.221, a gente tem aqui trip do Serra 7, a transmissão dos 4 canais e a partida da lógica de 50 BF para proteção de barra. Tivemos também a partida do religamento automático, né? E continuando aqui, né, subindo, feito o check de sincronismo, sinaliza OK, e aí em seguida a gente vai ter o comando de fechamento. No instante que a gente tem o comando de fechamento, a gente verifica que é ligamento função 79, né, do 14 Serra 7. E aqui em seguida a gente vai ter o que? 14 Serra 7 fechado. Aqui a fase B fechou um pouquinho antes das demais, né, 3 milésimos de segundos antes. Melhor, sinalização dela de fechado chegou antes, né? E que a gente tem já fase A, B e C sinalizando fechadas, mostrando que de fato o religamento foi feito com sucesso. Então agora eu vou preparar o teste para a gente fazer com a falta sendo aplicada na fase C em relação à terra. Quando estiver com tudo pronto, eu retorno a gravar aqui. Bom pessoal, então retornando aqui, né, a gente já está com a nossa macro de testes na Omicron
preparada para fazer o trip em zona 1 na fase C, em relação à Terra, né? Uma falta monofásica. As condições do B continuam as mesmas dos dois testes anteriores, ou seja, a gente está em normal, disjuntor 14/7, que vai ser aquele que receberá o trip e depois, posteriormente, o comando de fechamento por religamento. Os alarmes do SAGE já reconheci e os eliminei. Então aqui a gente pode dar início ao nosso teste. Então vamos lá no SAGE, né? Trip fase C, trip de neutro, produção toada. Os 4 comandos de teleprodução sendo enviados, sendo transmitidos. Transfer trip e a transmissão do permissivo. A gente tem aqui a ordem de religamento e o religamento efetuado, né? No log, a gente verifica o que? Basicamente a mesma coisa, com o acréscimo aqui do ponto de partida de religamento. Na tela, né, a gente percebe que o disjuntor está de fato fechado. Vindo aqui na tela de produções do B, trip zona 1, trip de neutro e o religamento efetuado, sinalizando sua ocorrência, né? Então, voltar ali para a máquina real. Vou pegar os eventos. Enquanto eu pego eles, pausar o vídeo aqui. Bom, pessoal, retornando. A gente está com o evento aqui da falta na fase C feita, né? Aqui a partida, o trip, pouca coisa depois. O mesmo comportamento de antes, né? A gente vai ter aqui Z1, Z2, Z3, o trip da produção de distância, B, C, de trip A. Vamos ver as saídas digitais, o que aconteceu com elas. A gente vê o trip no 14/7, a partida do falha disjuntor para produção de barras, né? E a transmissão dos 4 canais de 85, né, de teleprodução. A gente vai ter um pouquinho depois aqui do trip a partida do religamento, né, a sinalização de que ele está em progresso. Subindo mais um pouco, a gente vai ter aqui o início do tempo de reclaim, exatamente porque a gente teve o comando de fechamento da função 79 do próprio bloco interno do relé. Nesse instante, se a gente olhar, o estado das saídas digitais, a gente vai ver aqui 79 do 14/7. Bom, indo ali para o SAGE, a gente vai ter o disjuntor sinalizando fechado, né? Aqui na tela de alarme produção, sinalizando que houve um trip de zona 1 e um trip de neutro devido à produção de distância e que o religamento foi efetuado. Vindo nos alarmes, trips fase C, trip de neutro, trip zona 1, a transmissão dos 4 comandos de teleprodução, a indicação da transmissão da transfer trip, do permissivo, a execução da ordem de religamento e aqui o feedback, né, dizendo que o religamento foi efetuado com sucesso. No log, a gente vai ver a mesma coisa, né, praticamente. A única diferença é que a gente vai ter partida do religamento e aqui mais discretizado, né, mais especificado exatamente quando houve a abertura do disjuntor e aqui quando houve o fechamento. Beleza? Então, aqui a gente finaliza, né, os testes com as funções monofásicas. Aí na sequência, fazer um teste com trip trifásico. Então, voltar aqui para o alarme, deixar já reconhecido e agora eliminado. E voltando aqui para o
State Sequencer da Omicron, fazer o nosso teste de trip zona 1 agora como sendo um teste de uma falta, né? Melhor dizendo, uma falta trifásica, envolvendo as fases A, B e C. Beleza? Então, vou só apagar os eventos do relé, e aí quando a gente for iniciar o teste eu volto aqui com a gravação da tela. Então, pessoal, aqui voltando ao teste, né, já deixei tudo preparado. A gente vai fazer agora um trip trifásico, né, simulando uma falta ocorrendo aqui nas fases A, B e C em zona 1. Então, iniciar o nosso teste. Aí a gente vem aqui no SAG, né, já na tela de alarmes. Sinalização aqui da falta nas três fases, né, do trip envolvendo as três fases. Atuação da produção de distância em zona 1. Novamente a gente vai ter a transmissão dos 4 comandos, do transfer trip, do permissivo, sinalização aqui do fechamento do disjuntor, indicando que o religamento foi efetuado. No visor de telas, né, a gente vai ver que o veículo fechado. E aqui a sinalização de trip zona 1 do religamento efetuado. Dessa vez, pela falta não envolver mais o neutro, né, a gente pode notar aqui que o trip de neutro não mais está com a indicação de alarme, assim como está aqui no trip zona 1. Aí no log a gente tem aqui praticamente as mesmas variáveis, digamos assim, que a gente vê ali no visor de alarmes. A diferença vai ser que aqui a gente tem a sinalização da partida e, como eu já tinha comentado, né, fica mais claro o instante que a gente teve a abertura do disjuntor e o seu fechamento. Então eu vou pegar os eventos, e aí como esse foi o último trip que a gente vai testar em zona 1, aí além de pegar os eventos, a gente vai dar uma analisada em como está a própria lógica aqui, né, o próprio arquivo PSL aqui do relé. Então vou pausar aqui rapidinho, coletar os eventos e a oscilografia e a gente já faz essa análise. Antes, né, eu acabei esquecendo de comentar, voltando aqui no SAG, deixa eu aumentar o zoom, né, para ficar melhor. A gente vê que a distância da falta, né, para as faltas monofásicas, ela estava dando 99 km. Agora que a gente fez uma falta trifásica, ela sinalizou 83 km. Então é até uma coisa que às vezes soa estranho, né, já que os valores ali de tensão e corrente injetados para simular a falta são os mesmos, independente do tipo de teste. O que varia são as fases que estão sendo utilizadas, né? Então, só para entender, aqui quando a gente faz a falta na fase A, então só a fase A vai ter 15 volts e 3 amperes. Na fase B, só ela vai ter 15 e 3, e na fase C é a mesma ideia. Aqui, pelo fato do defeito ser trifásico, então as três fases com 15 volts equilibrados e as três fases com 3 amperes também equilibrados e defasados aqui por 79 graus, que é o ângulo da própria linha, né? O ângulo da impedância característica da linha. Bom, por que a distância de falta diminuiu? Bom, as faltas trifásicas, por característica, na hora que você calcula a impedância de falta, ela acaba dando um pouco mais próxima, digamos assim, da origem da linha, usando, obviamente, os mesmos valores, né, do que quando você executa um teste de uma falta monofásica. Desculpa o barulho do celular ao fundo. Então é por isso que a gente tem essa diferença aqui.
Uma outra característica interessante é que, por causa disso, normalmente na hora que você desenha quadrilateral, as próprias zonas de falta fase à terra têm uma característica, um desenho, né, ligeiramente distinto e um pouquinho maior do que as faltas que envolvem só as fases, né, no caso as faltas bifásicas e as faltas trifásicas. Bom, abri a oscilografia ali e eu já volto a gravar aqui o vídeo. Então, pessoal, o evento aqui, nosso último trip trifásico, aberto, né? Então aqui, deixa eu procurar, tá para baixo já. Então aqui em 50.01.620 a gente tem as partidas, né? Melhor dizendo, a gente já tem o próprio trip, né? A gente vê a sinalização também de partida da zona 1, zona 2, zona 3. Vamos procurar aqui as nossas saídas digitais, aqui. Então a gente vê aqui trip no CR7, CR7, que é o disjuntor da linha. A partida da lógica de faria disjuntor ser enviada, né, ser recebida pela produção de barra. A transmissão dos 4 comandos de teleprodução, 1, 2, 3 e 4, que serão enviados para o terminal de Itabaiana. A partida aqui do ligamento automático, né, na verdade já está sinalizando que ele está em andamento. E aqui os sinais de trip, né, todos eles ao mesmo tempo. Um pouquinho mais para frente, que a gente vê as logic inputs, que são as entradas binárias. A gente vê que o 14A7 não mais está fechado. Muito provavelmente vai estar aberto. A gente não tem aqui a entrada de aberto dele, né? Podemos olhar aqui que ela não está sendo utilizada no projeto. A sinalização vem meramente por GUSE. Bom, em 666, númerozinho bonito, né? A gente tem aqui o que? O trip continua em cima, a partir das 50 BF também, mas a gente não mais tem o envio dos 4 canais. Bom, continuando aqui, a gente tem o check do sincronismo e logo em seguida é feito o comando de fechar o disjuntor devido à lógica de religamento, né? O AR aqui é auto reclose, religamento automático em inglês. Então a gente tem o comando do fechamento pelo religamento, a 03.217. A gente vê que exatamente nesse instante está aqui, ó, a saída binária que faz essa função, ela está ali em 1. Passado algum tempo, vamos pegar esse aqui. A gente tem ali nas entradas binárias a sinalização de fechamento efetuado do 14A7. Então a gente vê que nós, mais uma vez, né, nosso teste foi realizado com sucesso. Então, como eu tinha prometido, né, vamos dar uma olhada aqui também no PSL para tentar entender por que isso daqui está correto. Então vamos ali, primeiro por partes, né? Vamos começar pelo trip. Então, aqui essa é a lógica de trip. Veja que a gente tem 3 disjuntores que podem receber esse trip: 14A7, 14Δ1 e o 14Δ2. O 14A7 vai receber trip sempre que a gente estiver na posição normal e a sinalização de algum trip qualquer ou do trip pela função 78, que é a oscilação de potência instável. Aqui no caso eu utilizei essa variável à parte, porque em alguns testes realizados na linha anterior, na Serra Meia, eu verifiquei que quando a gente queria fazer o trip pela função 78, à época a gente não sabia que ela estava desabilitada, não bastava estar aqui com o N-trip
ou seja, se tivesse só o N-trip end normal, a atuação dessa função não acontecia. Por isso que eu incluí essa variável aqui. Para o 14 delta 1, que é o disjuntor de transferência do setor sul da subestação de Paulo Afonso, para que ele receba o trip, a gente vai ter que ter o vó na posição transferida sul, e aqui é a mesma condição, né? Qualquer trip ou uma oscilação de potência instável. Finalizando aqui na questão dos trips, o delta 2, que é o disjuntor de transferência do setor norte, precisa que a gente esteja com a posição transferida para esse setor, indicando a transferência da produção para esse setor, e além disso, a sinalização de trip ou de uma oscilação de potência instável. É bom lembrar que, como essa função aqui está desabilitada, ela não vai ser testada ao longo dos nossos ensaios, né? A gente vai ficar realizando outros trips diversos, mas a função 78 no caso não será testada. Aí aqui logo abaixo do trip, né, a gente já tem a lógica do religamento. Aqui está 79 do 1466, que eu não cheguei ainda a dar aqui, né, o extract names from settings file. Acho que no primeiro teste eu cheguei a mostrar, né, esse nome estava do jeito que está aqui, está incorreto, né, aqui é o 1467. No setting files já foi alterado esse nome, mas como eu não dei o extract, eu ainda está com o nome errado. Posso até dar o extract depois, só para mostrar que ele corrige. Mas enfim, aí como que vai funcionar o religamento do Serra 7? Posição 43 normal e o AR close, desde que as condições de sincronismo, né, representadas aqui por essa variável checkSync OK, estejam sendo atendidas. Para o delta 1 e para o delta 2, vale essa mesma parte aqui, né? Vai ser uma E em que uma das pernas dela, digamos assim, vai ser sempre sinal, ó, pode ver. E a outra vai depender da posição da chave 43, se ela vai estar em transferido sul ou em transferido norte. Então vamos agora para a parte dos envios de sinais de teleprodução. Aqui também tem um religamento em andamento, né? Só para pegar a variável do AR in progress. A gente faz uma OU aqui, porque caso seja um dia utilizado religamento monofásico, ele já está pronto, certo? Já está pronta essa parte da lógica. Então vamos procurar aqui o envio, né? Aqui, ó, TX-TDD. Então a gente vai ter aqui os canais de teleprodução 2, 3 e 4. E aqui o 1. Vamos analisar primeiro o 2, o 3 e 4. A gente percebe que eles vêm aqui dessa OU gigantesca aqui. Gigantesca é exagero meu, claro, mas a gente vê que ela tem 5 entradas, né? A primeira, que é a que está acontecendo nesse caso, ela deriva o que? Dessa parte aqui de cima, que vai ser o que? Uma OU do trip em zona 1 e o trip na fase A, ou Z1 trip e fase A ou B ou A ou C, ou seja, aqui seriam os trips que envolvem mais de uma fase. Então, desde que a gente tenha um trip em zona 1 que envolva a fase A sozinha, né, ou a fase A e mais alguma outra fase, a gente vai ter o que? O envio do canal 2. No canal 3 a lógica é semelhante, só que em vez de ser a fase A, a gente vai ter a fase B. E no 4, em vez da fase A ou B, né, que seria do 2 ou 3, a gente vai ter envolvido aqui a fase C. Bom, e no canal 1? Quem que vem no canal 1? No canal 1 a gente vai ter essa OU aqui. Vejam que ele pega aquela parte da OU do canal 2 relacionada aos trips de zona 1 da fase A, da fase B e da fase C. Além disso, A, B e C, né? Além disso, ele vai receber aqui o que? A partida dos 50BF da produção de bar, né? A sinalização de um 50BF na produção de bar. A ocorrência de uma oscilação de potência, ou também quando a gente tiver aqui qualquer trip de sobretensão, instantâneo ou temporizado.
Então isso é o que faz com que ocorra a partida, o envio, né, melhor dizendo, do canal de TV Produção aqui, do canal 1, que é o do Transfer Trip propriamente dito. Se a gente procurar agora o trip permissível, né, a gente vai ver que ele vai ocorrer toda vez que tiver trip de zona 1, que a gente tiver um trip por def, né, o que é def? Directional Earthfall, dentro do Aid Scheme, ou um trip de n maior que 1, que seria o 67n. Ele também envia isso desde que ele enxergue aqui também na zona 3 e zona 4, a partida de zona 3 e zona 4. Bom, enfim. E aqui o trip de neutro. Quando que a gente vai ter o trip de neutro? Como essa variável não existe, ela até existe, mas a ideia é que a gente sinalize, para sinalizar ele corretamente, a lógica utilizada foi toda vez que tiver um trip de alguma das fases, A, B ou C, e junto com elas tiver aqui a partida relacionada à produção de distância, né, dist start, mas envolvendo a Terra, representada aqui por esse N, né, no caso o Newton. Certo, então isso aqui foi um overview bem rápido de como funciona, né, a lógica, uma boa parte das lógicas que a gente trabalhou e testou nesse instante. Tanto do trip quanto do revigamento e do envio dos canais de teleprodução devido aos trips em zona 1. Então com isso, né, pessoal, a gente termina aqui, conclui os testes da produção de distância envolvendo trips em zona 1. Então, no próximo vídeo a gente continua aqui com os trips também da produção de distância, mas agora sendo feito faltas, né, agora numa região de atuação classificada como a zona 2. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.